Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que porventura ainda vão chegar aqui na nossa live de hoje. Boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma live do João Evangelista. Vamos esperar uns 3 minutinhos para o pessoal entrar e a gente começa, viu? A gente faz a prece. Quem tiver online aí, a luz tá boa, o som tá bom, vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, pessoal. Boa noite às pessoas que estão chegando agora. Sejam bem-vindas a mais uma live. Obrigado, minha amiga, por dizer que tá tudo bem. A gente fica aqui falando, 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 aí às vezes a gente esquece de perguntar se está dando para ouvir, se está dando para ver, entendeu? Que bom que vocês estão aqui. Boa noite, gente. Eu fico muito feliz cada vez que eu venho aqui para falar para vocês, para a gente conversar sobre algum tema, porque isso faz um bem, essa troca de energia, essa troca de palavras faz um bem à nossa alma que vocês não têm ideia. Mas vamos lá, vamos fazer nossa prece para começar a nossa live de hoje, né? Vamos colocar o nosso pensamento em Jesus. Mestre querido, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado pela Casa de João Evangelista, que abre as portas, mesmo virtualmente, para que possamos conversar, Senhor, sobre Espiritismo. Para que possamos, Mestre, conversar nesse tempo difícil, nesse tempo onde as coisas acontecem muito rapidamente. Que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, enviando aqueles espíritos ao nosso redor que façam com que nós tenhamos uma boa reflexão na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos novamente a mais uma live aqui do João Evangelista. É, Fiquem à vontade para fazer perguntas a qualquer momento. Eu vou tentar olhar aqui os comentários para responder algumas coisas, eventuais comentários de vocês, mas isso aqui também é uma troca, então fiquem à vontade para falar, né? Sejam bem-vindos. Essa é a primeira live do ano de 2021. A gente passou um ano de 2020 no sufoco, com muitas indas e vindas, com muitas coisas que acontecem aí que aconteceram durante esse último ano, coisas boas, coisas que não são tão boas, doenças. A gente tem que entender isso tudo. Tem que entender que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente resolveu, o Humberto, ano passado, começou a ver os temas e ele me deu um tema muito legal, que é o homem de bem. E que coisa boa a gente falar sobre isso, né? Porque a gente está ouvindo sempre essas expressões, essa expressão, né? A gente está ouvindo sempre a expressão cidadão de bem. E a gente fica, nós espíritas, pensamos logo no homem de bem, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito importante a gente começar a ver
a tirar um pouco do livro algumas coisas e conversar coisas do nosso dia a dia. Porque a gente está no mundo, a gente é espírita, a gente vive o espiritismo em alguns momentos, em outros a gente, opa, não, isso aqui, bom, isso aqui eu vou deixar para daqui a pouco, né? Eu vou deixar para a próxima. O espírita fala assim, vou deixar para a próxima reencarnação isso aqui. Mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa entender que a gente está ouvindo várias coisas e que a gente precisa refletir sobre isso, né? A gente ouve, porque o fulano é um cidadão de bem, porque a ciclana é uma pessoa de bem, porque o meu pai é uma pessoa de bem, porque o meu irmão é uma pessoa de bem, porque o fulano, não, esse fulano não é uma pessoa de bem, não. Esse é uma pessoa de outra coisa, mas de bem ele não é, entendeu? É aquela história, entendeu? A gente tem um monte de amigo que convida a gente para comer pizza, para comer hambúrguer, mas ninguém fala assim: olha, vou fazer uma salada lá em casa, queria convidar vocês para comer essa saladinha, entendeu? É, é assim, assim nós somos, né? Assim nós somos. Nós temos milhares de opções, nós temos milhares de coisas acontecendo. Nós somos seres sociais, nós somos seres políticos, nós somos seres religiosos, tudo ao mesmo tempo. Não dá para dizer assim, olha, a gente a gente faz com que, agora é a hora da gente usar o Hugo religioso. Então o Hugo religioso vai colocar a roupa da religião e vai falar assim, ó, fulano, não faça isso porque a religião fala isso, isso, isso. Aí o ser social fala isso. Olha, o Hugo social vai falar assim: olha, eu botar a roupa da social. Olha, nós não podemos fazer isso porque a nossa sociedade faz isso, isso, isso. Nós somos esses seres sociais, nós somos esses seres religiosos, nós somos esses seres acadêmicos, estudiosos, cada um nas suas áreas. E nós estamos vivendo num mundo de informações, num mundo onde todas as informações chegam no nosso celular. Opa, na palma da nossa mão chega uma porção de informação, né? Hoje em dia, se eu quiser fazer um comentário sobre uma pessoa num grupo de 50 pessoas, eu tenho 50 pessoas lendo meu comentário. Quando a gente deixa gravado uma live aqui, a gente alcança 200, 300, 400 pessoas que ouvem a nossa live. Isso é informação que chega. E a gente precisa dessa informação. A gente tem que ter essa informação, mas a gente tem que começar a ter filtros sobre essa informação. Olha que coisa legal, a gente ter filtros sobre essas informações. E para isso é que está servindo o Evangelho e serve essa parte do homem de bem. Boa noite, gente. Para quem está chegando agora, muito boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai conversar essa noite e espero que vocês gostem, tá? Mas olha só, vamos pegar aqui uma parte um trechinho desse homem de bem. Olha só, por favor, me permitam ler, porque eu não gravo nada do que está escrito no Evangelho, tá? É, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo pergunta se violou, se praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou oportunidades se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizerem. Olha que coisa interessante a gente vê. A gente vive numa sociedade, a gente vive de acordo com as regras daquela sociedade, a gente vive de acordo com a nossa
religião, o que a gente acredita, a nossa fé. E aí ele faz o seguinte: ok, não tem nenhum problema você viver sobre isso, mas reflita se os seus, o que os seus atos estão provocando nessa sociedade. O que as suas ações estão provocando. Será que as suas ações elas estão sendo positivas ou elas estão sendo negativas? Será que isso que a gente está vivendo é algo que a gente precisa realmente ou é algo que a gente está passando da melhor maneira possível ou da pior maneira possível? Essas reflexões a gente precisa fazer, gente. A gente precisa ter essas reflexões, porque ser um homem de bem, ser uma pessoa de bem, ser um cidadão de bem, não é só chegar lá e falar coisas bonitas, não é só chegar lá e dizer coisas bonitas, é também entender que nós erramos e que nós precisamos examinar esses erros. Ah, mas eu prefiro examinar o erro do outro. É, a gente prefere, eu também prefiro. Eu prefiro examinar o erro do outro do que o meu próprio. Por quê? Porque é mais fácil para a gente. É mais fácil eu dizer assim: olha, Fulano, você errou, hein? Tá errado, hein? Tá fazendo besteira, hein? Do que a gente falar, examinar assim: poxa, falei um negócio pro meu amigo que não foi legal. Falei algo pro meu filho que, poxa, deixou ele chateado. Pô, respondi a minha mãe e meu pai e eles ficaram chateados porque eu falei um negócio. A gente precisa disso. A gente precisa disso, sabe? A gente precisa entender que nós erramos, que nós, em determinados momentos, a gente passa uma informação no WhatsApp que está errada. A gente posta um negócio no Facebook que não está correto, entendeu? E a gente tem que ter lá a nossa integridade de chegar lá e dizer assim, olha, postei um negócio e não estava correto. Mas muita gente não. As pessoas preferem ir até o final com uma mentira do que dizer que estava errado. E isso é o que a gente precisa refletir. Isso é o que a gente precisa chegar lá e dizer assim, opa, peraí, será que eu estou fazendo o correto? Será que eu estou fazendo algo que realmente me leva a esse homem de bem, me leva a entender o que é esse homem de bem? A gente tem essas características, e aí daí a gente pode entender por que eu falei que a gente é um ser social, a gente é um ser religioso e a gente é um ser espiritual. Nós não podemos esquecer que dentro de nós, no nosso espírito, está marcado todas as outras encarnações. Está marcado tudo que eu passei por lá, todas as informações necessárias que eu preciso. Está lá. E se nós somos seres espirituais, gente, nós precisamos rever essas informações que nós estamos passando, que nós estamos falando. Será que isso tudo é legal? Será que não é? Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas. Tem pessoa que ela não gosta, ela tem nervoso, ela fica chateada, ela não gosta de ser tocada. E só que eu sou uma pessoa que eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de. E algumas pessoas não gostam. E algumas pessoas acham que isso é um desaforo. Outras pessoas acham que eu posso estar dando, se for uma mulher, eu posso estar dando em cima de uma mulher, porque eu gosto de abraçar e beijar. Então, a gente tem essas reflexões, a gente precisa ter essas reflexões, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo. Ah, eu faço só o bem. A gente não faz só o bem, mas a gente precisa refletir para chegar a algum lugar, para chegar a um denominador que a gente possa dizer assim: opa, peraí, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal. Porque eu também não posso chegar lá e dizer assim: olha,
Eu só vou respeitar você, não vou respeitar a mim. Ou eu só vou respeitar a mim, não vou respeitar você. Então, essa coisa da gente ter essas reflexões, a gente precisa ter. A gente precisa dizer lá, opa, peraí, eu guardo cápsula de café porque se eu jogar no lixo, aquilo é alumínio e vai poluir mais do que eu reciclar. Então eu preciso ter essa reflexão. Eu podia chegar lá e pegar e jogar tudo no lixo, mas eu preciso ter uma reflexão, né? Esse homem de bem, ele é um homem de bem para mim? Ele é um homem de bem para o outro? Ele é um homem de bem para todos? Porque as nossas atitudes, elas precisam ter essa conotação da gente entender que tudo e todos vivem, por exemplo, no mesmo planeta. Ah, Hugo, mas eu não vivo na mesma localidade de um chinês que está lá na China. Pois é, mas você vive dentro de uma comunidade. Seja na sua cidade, seja no seu estado, seja no seu bairro. Então, o homem de bem não é aquele que enxerga somente o bem, é aquele que enxerga os seus pontos a melhorar. Porque precisamos disso. Precisamos desses pontos a melhorar. Precisamos entender que nossas características, elas existem. E eu não posso simplesmente chegar lá e ler no Evangelho um texto maravilhoso, que é esse homem de bem, e dizer assim: opa, peraí, eu tenho que fazer isso aqui. Tudo bem, a gente precisa fazer isso aqui, mas é uma escada. Não adianta que a gente dizer assim: olha, eu preciso amar todo mundo. Amar, 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 amar. Só que eu sinto raiva. E o que que eu faço com essa raiva? Entendeu? Eu não posso guardar numa caixinha porque isso não existe. Opa, peraí, eu posso. Esse sentimento aqui que não é bom, eu vou. Eu vou fazer o que com ele? Eu preciso trabalhar de algum jeito. Preciso entender o que que ele, qual é o impacto dele na minha vida e como é que eu mudo isso. Só que o método que a gente tem é esse, é o de conversar, é o de estar aqui em sociedade, é o de, num determinado momento, você dizer assim: poxa, olha, eu sou uma pessoa que como muito hambúrguer, come muita porcaria. E aí alguém vai dizer assim: poxa, olha, eu também era assim igual você, e eu tive uma doença assim, assado cozido, meu estômago fazia isso. E aí a gente vai começar a ter essas características assim: olha, eu posso te ajudar como? Eu posso ser um exemplo? Eu posso estar ali contigo opa, peraí, toda vez que você quiser fazer alguma coisa assim, pô, me liga. Entendeu? Toda vez que você achar que você vai fazer alguma coisa errada, me liga. Ô, poxa, eu tenho um grupo de estudos e aí eu queria, pô, chegar ali no grupo e falar assim, poxa, olha, eu passei por uma situação na minha empresa e as pessoas falaram isso e eu não concordei, mas eu fiquei quieto. E ao invés de falar alguma coisa, eu fiquei quieto. É isso que a gente precisa refletir. Só que a gente só consegue essa reflexão quando a gente conversa, quando a gente tem pessoas que podem nos ajudar. Ah, Hugo, mas você está dizendo que de repente é legal ter um psicólogo? Às vezes é legal ter um psicólogo para ter uma conversa. E olha, gente, eu não sou psicólogo, tá? Longe disso. É legal a gente ter, às vezes, pessoas que nos implicam e terem reflexões, porque a gente precisa disso. A gente precisa ter essas reflexões, porque para ser um homem de bem, nós temos que passar por cima é um modo de dizer, mas a gente tem que entender as nossas limitações e o que a gente precisa para melhorar, né? Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser somente a gente vai ler e vai dizer para os nossos filhos e vai dizer assim: olha, você precisa ser um homem de bem, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ser Jesus. E é isso, só que eu não sou Jesus. Eu tenho minhas dúvidas, as minhas questões, os meus erros. Isso a gente precisa. Isso a gente precisa entender, a gente precisa ver, a gente precisa refletir. Porque se a gente não refletir sobre isso, gente, esse homem de bem não chega não. Porque é muito bonito a gente ler a parte do evangelho, que é o homem de bem. E aí? Olha, olha, vamos.
Vamos ver vamos ver mais um trechinho aqui para a gente poder comentar uma coisa legal aqui. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. É importante a gente ver esse final, porque se eu te perguntar para vocês tudo que é legal, tudo que é bom, vocês sabem. Vocês sabem dizer, vocês sabem fazer, vocês sabem falar, mas a gente está no cálculo dos proventos. Nós estamos aqui. Eu estou aqui. Esse cálculo dos proventos ele existe. Entendeu? A gente não pensa e raciocina assim: ah, poxa, será que nesse momento é o momento ideal para eu fazer isso? Hum, Opa, eu estou atrasado, pô, não posso ajudar. Opa, mas aquele cara não devia estar ali, ele devia estar assim, assado cozido, ele devia estar procurando emprego, ele devia estar fazendo isso, ele podia estar fazendo aquilo. Todo momento a gente está calculando, gente, o que, que é bom, o que, que não é. O que, que faz bem, o que, que não faz. O que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso. Aonde que eu posso chegar, aonde que eu quero. A gente faz esse cálculo. É nosso. Só que a gente precisa refletir. A gente precisa dizer assim, opa, peraí, algumas coisas eu calculo, outras coisas eu não calculo não. Mal comparando, é aquela história do a mãe que defende os filhos dos leões. Ela vira uma leoa. Ela não para pensar assim, poxa, olha, eu vou morrer, vai acontecer isso, o leão vai me morder, vai acontecer isso assado. Não, ela vai e faz. Entendeu? Isso é importante para a gente, muitas vezes, ir e fazer. É lógico que, como seres pensantes, nós acabamos raciocinando e falando assim: poxa, será que. Como é que vai ser? Como é que eu vou me sair? Será que eu vou ficar triste? Eu mesmo posso dizer para vocês, algumas vezes, os meus amigos de mocidade, numa época, eles saíam para distribuir quentinhas e tudo, e eu falava assim: poxa, gente, eu não quero ir, eu não quero ir. Porque a minha tendência é ficar triste com a pessoa daquela situação e eu não sei qual vai ser a minha reação e eu tô com medo de ter uma reação e a pessoa ficar chateada comigo por eu ter uma reação. Então, isso é uma coisa que acontece. E outras vezes não, outras vezes eu fui distribuir quentinha, distribuir outras coisas. E aí nossa, você fica assim, maravilhado quando você vem e a pessoa fala assim: posso te dar um abraço? Posso te dar um beijo? Poxa, obrigado. Eu não comi nada hoje, essa é a minha primeira refeição. E às vezes a gente fica, né, a gente fala assim: pô, eu queria fazer isso todo dia, mas eu não consigo. Eu queria praticar esse bem todo dia, mas eu não consigo. Será que todo dia faz bem para o outro? Será que não faz? Eu penso logo em tudo. E é justamente esse que ele chama a atenção da gente. Esse cálculo dos proventos e as perdas decorrentes da ação generosa. Às vezes a gente está nessa ação generosa, mas aí a gente fala assim, pô, será que essa ação aqui eu preciso realmente disso? Será que essa ação eu posso chegar a isso? Será que eu consigo fazer algo diferente do que eu posso ou eu estou me propondo a fazer? Será que dá para a gente chegar e falar assim, ó, poxa, falar para o meu, pô, Humberto, olha só, será que você pode me ajudar aqui? Eu estou com uma dificuldade e tal. E a gente ter essas coisas, né? A gente pode ter essas reflexões, porque é inerente a gente, é inerente ao meu ser, essas reflexões ainda.
O homem de bem, ele precisa ter essas reflexões. E a gente não pode achar que a gente vai ler o livro opa, vou ser o homem de bem agora. Tenho todas as características do homem de bem. A gente vai acabar não chegando a essas características, não fazendo isso. E a gente vai se frustrar. Por quê? Porque a gente pega e acha assim, a característica está lá em cima, mas eu não estou. Eu estou aqui embaixo ainda. Como é que eu vou chegar lá em cima? Sem antes entender que existem os degrauzinhos, que a gente vai subindo, que a gente vai chegando, que a gente vai refletindo. Isso é importante para a gente. Essas reflexões são importantes para a gente. Entendeu? É importante para a gente ter, ter isso em nossa mente. Olha só o que ele fala mais aqui. Ó, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Gente, a gente está aqui, a gente alimenta isso. Nós estamos na Terra. Você fica chateado quando, no meu caso, quando meu time de futebol perde e os meus colegas de trabalho me mandam uma porção de mensagem, tal, tal, você, puxa vida, fica chateado, tal. Aí você pensa assim, quando meu time ganhar na semana que vem, eu vou mandar as mesmas mensagens para eles. Pá! É só um exemplo pequenininho para a gente entender como que a gente pensa. Às vezes a gente faz assim, pô, meu tio fez isso comigo e depois eu vou parar e pensar, entendeu? Vou parar e fazer a mesma coisa com ele depois. Ou vou fazer pior. A gente não fala vou fazer pior, a gente fala assim, vou fazer melhor. O gesto com a mão é meu, tá, gente? Mas a gente tem essa coisa. A gente tem essas características ainda, entendeu? A gente quer ser perdoado, mas a gente não quer perdoar. Não é que a gente não queira perdoar assim deliberadamente, ó, não quero perdoar, entendeu? Eu acho que a gente não pensa desse jeito, mas você diz assim, pô, eu não vou perdoar ele porque isso, eu não vou perdoar ele porque aquilo, eu não vou perdoar ele porque ele ofendeu a minha honra. Gente, a gente precisa dessas reflexões. A gente precisa monitorar esses nossos desejos. Só que é mais difícil quando a gente está sozinho. É mais difícil fazer igual Santo Agostinho, chegar lá à noite e pensar assim: poxa, será que eu magoei alguém? Pô, mas será que essa pessoa ficou chateada comigo? Será que aquela pessoa ficou chateada com o ato que eu tive? Poxa, eu parei o carro no sinal, o garoto me pediu R$ 2 e eu tinha na minha bolsa, mas eu não dei. Às vezes a gente precisa dessas reflexões. E Santo Agostinho já teve esse insight lá. Entendeu? É lógico que a gente não vai chegar, você não vai chegar e repassar todo o teu dia quando você vai deitar. Quando eu vou deitar, entendeu? É, é, eu, eu tiro o óculos, faço uma oração e muitas vezes no meio da oração eu estou dormindo, entendeu? É por aí mesmo, Alessandra. A gente se colocar no lugar do outro é difícil. É difícil, gente. A gente acha que a gente faz, não, eu vou me colocar no lugar do outro. Não, mas a gente não. Você quer se colocar no lugar do outro para resolver o problema fácil, fácil. Mas você não quer entender por que, que o outro tem esse problema. Você não quer entender que o outro tem as características dele. Você não quer entender que isso pode nem ser um problema para o outro, mas para você é. Por isso que a gente, quando lê O Homem de Bem, a gente precisa refletir, não é no final. O Homem de Bem é o final. A gente precisa refletir nessa caminhada durante. Essa caminhada durante a nossa vida, durante os nossos causos e percalços, para que a gente consiga chegar a isso, entendeu? Para que a gente consiga entender o quão é valioso
essa ideia de homem de bem, entendeu? O quanto é valioso essa ideia de que a gente precisa respeitar os direitos dos nossos semelhantes e da natureza. Porque é muito fácil chegar no momento e dizer, entendeu? Olha, você está falando tudo que eu queria falar aqui. O saber ouvir também, essa é uma dificuldade, né? Porque a gente quer opinar. Eu quero opinar. Quero dar minha opinião sobre você, sobre o outro, sobre tudo que a gente precisa. Mas às vezes eu não quero que a tua opinião chegue aqui em mim, porque pode ser que a tua opinião chegue aqui em mim de uma maneira que eu não vou gostar. E a gente está nesse ritmo, gente. A gente é assim. A gente faz coisas que de repente não são tão legais assim. A gente precisa entender que um homem de bem é uma trajetória. É uma trajetória para a gente chegar nesse respeito a todos os direitos que os seus semelhantes dão e as leis da natureza. Entendeu? Não adianta a gente chegar e achar que tudo vai mudar, que tudo vai ser diferente, que a gente vai fazer tudo legal, que tudo vai ser bonito, que tudo vai ser perfeito, que não vai, não vai, entendeu? A gente precisa entender, entender que essa ordem social que a gente tem, que essa ordem religiosa que a gente tem, que essa ordem espiritual que a gente tem, que essas energias que estão em volta da gente, que esses espíritos que estão em volta da gente, eles vibram numa velocidade, numa capacidade que fazem com que a gente também receba deles essas reflexões que a gente precisa. Esse saber ouvir aí que a Alessandra falou, não é simplesmente saber ouvir eu posso ouvir o outro, né? É saber ouvir a nossa voz, a nossa consciência, entendeu? A voz dos espíritos que estão ao nosso redor e falam conosco, entendeu? É, é, se a gente for lá para as perguntas e dizer assim, poxa, aonde está gravada a lei de Deus? Está gravada nas nossas consciências. Eu não preciso dizer pro Humberto assim, Humberto, olha, pô, tá fazendo errado, hein, Humberto? Ó, tá dando mole, hein, Humberto? Peguei o Humberto para exemplo hoje. Mas a gente pode chegar para o Humberto e conversar com ele. Poxa, Humberto, olha só. Pô, eu vi você fazendo isso. Caraca, eu não achei legal. Achei que, pô, podia ter sido diferente. Podia ser... Isso é uma coisa bem bacana que a gente precisa entender, sabe? Que a gente precisa desse feedback. A gente precisa, às vezes, conversar com outras pessoas sobre as nossas ações, nossas atitudes, sobre o nosso mundo, sobre o mundo que a gente vive, sobre as nossas ideias, sabe? Ah, poxa, eu acho que a minha ideia para ter um mundo melhor é todo mundo ter muito dinheiro. Será que todo mundo tendo muito dinheiro o mundo é melhor? Não sei. A gente pode debater, a gente pode discutir, você pode colocar sua opinião, eu posso colocar a minha, a gente pode, vou chamar o meu amigo Humberto. Humberto, pô, e aí, bota sua opinião aí. Pô, eu acho que não, eu acho que a gente precisa ter diferentes níveis sociais para as pessoas entenderem como é viver situações que naturalmente a gente não vive. Então a gente precisa refletir que esse homem de bem, o homem de bem é um final, e a gente está numa trajetória. Ah, Hugo, mas eu não consigo fazer algumas coisas que estão escritas nesse homem de bem, entendeu? Eu não consigo me envaidecer com a minha. Não, não me envaidecer com a minha riqueza. Não me envaidecer com as minhas vantagens pessoais. Porque, pô, eu sou uma pessoa mega, ultra inteligente. Eu falo 10 línguas. Eu não posso estar comparado a uma pessoa que não sabe falar direito nem português. Essas reflexões, gente, a gente precisa. A gente precisa parar e pensar assim, poxa, olha só que coisa eu falei que não tá legal. Olha só que, pô, será que
Isso aqui não podia ser diferente? Nós precisamos refletir sobre isso. Por isso a importância, às vezes, de grupos de estudo. Eu estou citando grupo de estudo porque eu faço parte num grupo de estudos daqui do João que acontece às segundas-feiras, e a gente estuda o livro dos Espíritos, pergunta a pergunta, a gente lê pergunta e responde, mas num determinado momento a gente acaba, através de uma pergunta, caindo em um problema pessoal, e a pessoa conversa e fala e ouve. Opa, peraí, poxa, isso aqui. Ah, pô, legal. Pô, a Beatriz falou um negócio, pô, legal, mexeu comigo, tal. Ou eu também passo esse problema, entendeu? A gente precisa entender que tudo isso a gente precisa passar. Como a gente vai passar por isso é que tá, é que é o X da questão. A mãe botou aqui que o homem de bem precisa domar suas próprias inclinações, é lutar contra ele mesmo para mudar suas atitudes. É mais além, sabe? Porque a gente precisa entender quais são as atitudes que a gente tem que mudar. E olha que coisa difícil, eu entender qual é a atitude que eu preciso mudar para me tornar um homem de bem. Porque eu posso chegar lá e dizer assim, poxa, eu tenho todas essas características, então eu sou um homem de bem. Vou fazer uma tatuagem, homem de bem. Pronto. Então a gente tem isso. Por isso a gente precisa entender como é que a gente chega nesse homem de bem. Como é que a gente pode evoluir para esse homem de bem? Como é que esse homem de bem pode nos ajudar? Eu digo que o Espiritismo ele nos dá muitas reflexões. Ele sai do livro para ele vir para a vida real, para ele vir para a vida, para a gente entender como que a nossa vida pode ser melhor com o Espiritismo. Se não vão ser palavras bonitas em um livro na estante. E a gente precisa que ele saia da estante e entre nas nossas vidas. Como? Nos tornando pessoas melhores. Nos tornar pessoas melhores necessariamente nos torna homens de bens. Necessariamente nos torna pessoas que se importam com outras, necessariamente seremos pessoas que têm boas inclinações, que dão bons exemplos e que chegam na, nas próximas encarnações cheias de amor no coração. Então, pessoal, reflitamos sobre as nossas ações, sobre o que podemos fazer para melhorar, para colocar em prática essas nossas boas, essas nossas, esses nossos bons pensamentos. Isso que está dentro da gente e que desesperadamente quer sair, porque fazer o bem é tão bom, é tão legal, dá uma satisfação tão grande que todo mundo que pratica quer mais. Então, eu queria deixar essa reflexão para a gente sobre esse homem de bem. Não só sobre o texto do Evangelho, que é maravilhoso, é lindo, tem características lá que a gente vai olhar e vai se enxergar ali. Mas essas características que a gente tem hoje, que a gente pode mudar, que a gente pode ampliar, que a gente pode fazer, que a gente pode mudar e nos tornar pessoas melhores, que a gente pode nos tornar espíritos melhores, né? Então, gente, essa é a nossa reflexão de hoje, tá? Eu espero que tenham gostado, eu espero que vocês é, tenham aproveitado essa minha reflexão de hoje. Se vocês precisarem, quiserem, tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. Mesmo aqueles que assistem depois as lives, podem deixar aí nos comentários que a gente volta e tenta responder, mesmo por ali pelas mensagens, viu, gente?
mas hoje é a nossa primeira sexta-feira, né? Hoje é a segunda sexta-feira do mês de janeiro, então a gente tem hoje a nossa prece aos desencarnados, né? E se a gente for olhar nos nossos celulares aí, com certeza devido a essa doença, nós conhecemos muitas pessoas que estão doentes ou que desencarnaram devido às complicações do Covid, né? Então a gente vai fazer uma oração de agradecimento, claro, mas uma oração com uma vibração positiva para aquelas pessoas que desencarnaram há pouco tempo aí, que voltaram à pátria espiritual, e a gente precisa dessa vibração. Então, vamos colocar o nosso pensamento em Jesus. Mestre querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que você nos dá de agradecer a tudo que acontece em nossas vidas. Mestre querido, manda os bons espíritos acolherem aqueles que estão desencarnando nesse período, mestre, devido a essa doença. Que o Senhor possa ajudá-los a se recuperar na pátria espiritual e logo voltar ao trabalho, logo voltar ao mundo carnal. Mestre querido, nos auxilia nessa missão de estarmos com as portas abertas virtualmente nesse momento, para que possamos atender todos aqueles que precisam e querem o teu auxílio, através da casa de João Evangelista. Que o Senhor possa sempre nos auxiliar a ter as melhores intenções, as melhores palavras para ajudar o próximo. Dentro dessa vibração positiva, por favor, Senhor, envolva os hospitais, os asilos, os orfanatos, os presídios, onde estão pessoas que precisam do teu auxílio, da tua luz e desta vibração. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Desculpem qualquer coisa. Fica o convite aí para vocês participarem das reuniões da casa, tá? A gente está fazendo as reuniões via Zoom, fora as lives que acontecem todas as sextas-feiras às 8. Nós temos às segundas-feiras o estudo do Livro dos Espíritos às 17h30. Às terças-feiras, às 17h30, nós temos o culto no lar. Então, todos estão convidados. Que vocês, se vocês quiserem, se vocês conhecerem alguém que precisa, que quer estudar, que quer falar, que quer conversar, pode falar com a gente. Pode deixar um recado na página do João que a gente vai lá e auxilia a pessoa, viu, gente? Que todos tenham uma excelente noite, uma ótima final de sexta-feira, um excelente final de semana para aqueles que estão vibrando positivamente aí por seus familiares que estão dodóis por evento dessa doença, que vocês consigam e tenham a nossa vibração. Tenham certeza que a casa de João Evangelista está com vocês e que a cada momento que vocês precisarem estaremos aqui, viu? Beijos a todos, uma boa noite e até a próxima, gente. Tchau, tchau.